Bom dia aos que estão aqui, o privilégio muito grande, né? A gente está aqui todo domingo de manhã. Eu me lembro daquele Salmo 122:1 que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que Deus não habita em lugares, não habita em templos feitos por mãos, né? Como diz a palavra, mas é bom estarmos aqui com a igreja que somos nós, né? Cada um de nós aqui. É uma alegria muito grande. Bom dia também a todos que nos assistem de perto, de longe. É muito bom. No meio de tantos nãos, como o pastor Gerê falou, hoje de manhã eu recebi um sim muito que alegrou meu coração. Uma pessoa daqui chegou para mim e falou: pastor, tem uma boa notícia. O senhor sabe que a gente estava orando sobre o desejo nosso, como casal, de termos um filho. Mas o médico disse, fizemos vários exames, o médico disseram que eu não podia ser pai. Mas essa semana eu recebi a notícia que Deus fez um milagre, minha esposa está grávida, ela nem veio aqui hoje. Então, isso me fez lembrar que Deus é o autor da vida, né? Ele faz milagres, constantemente está fazendo milagres, e também ele diz não, como o pastor Gerê falou, mas é muito bom receber sim também, né? Isso alegrou muito o meu coração. As mulheres vão ficar ouriçadas querendo saber quem que é, depois vocês vão acabar descobrindo aí quem é, tá? Mas sem dúvida nenhuma, esses últimos 2 meses foram meses de muitas perdas mesmo. Perdi amigos pastores da geração passada, quando eu entrei no pastorado há 42 anos. Então eles eram os pastores que estavam, eu fui aprendendo, fui vendo. Perdi pastores também da minha geração, amigos da minha geração, que estudaram comigo no seminário. Pastor Jonas Cunha, ontem foi o funeral, mais novo que eu, 61 anos de idade, ele faleceu. Mandei mensagem ao pastor Gerê falando assim, Deus está levando os bons obreiros, e nós estamos ficando por aqui. Ou Deus está querendo trabalhar muito em nossas vidas, nós não estamos preparados ainda para Deus nos levar, mas a verdade é que nós estamos ficando aqui. A gente estava brincando sobre isso, né? E também eu perdi pessoas, amigos mais novos que eu, inclusive um que é da idade do meu filho, jogou bola aqui com a gente, com meu filho. Amigos familiares da ICEA, o Edson, que em questão de 2 meses perdeu mãe, irmã, netinho e pai essa semana. Então, em 2 meses, perdeu 4 membros da família ali. Então, períodos difíceis, de muitas perdas. E no meio de tudo isso, eu tenho que voltar os meus olhos novamente para o texto de Romanos, capítulo 15, versículo 4, que é um texto que eu tenho lembrado e relembrado muitas vezes, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras tenhamos esperança, mantenhamos a nossa esperança. Então, aqui nós aprendemos que tudo que foi escrito no passado, então temos que lembrar sempre. Nós cantamos uma música que dizia assim, uma frase que diz: as incomparáveis são tuas promessas. Quais promessas? Temos que relembrar, trazer à nossa mente lembrança, mas aqui também fala de o quê? Temos que somar com perseverança. Porque perseverança naquela hora que estamos passando pelo momento difícil, lembrar disso e colocar dentro da nossa vida, como o cântico que também nós cantamos, diz assim: então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar o que não se pode ver.
Isso é perseverança. Ok? Então temos que lembrar o que... E para lembrar temos que aprender primeiro, temos que estudar. Lembrança mais perseverança, aí você faz a linha da soma ali, o que acontece? Igual a esperança. Então, uma época como essa, de muitas perdas, nós temos que lembrar o que pode nos dar esperança. E perseverarmos. Né? Tem muitos aí ficando pelo caminho, tem muitas igrejas passando por momentos muito difíceis aí, porque as pessoas estão o quê? Fraquejando na fé, estão desanimando, estão ficando deprimidos. Eu li essa frase que diz: talvez Deus pareça silencioso, porque Ele quer que você escute algo que Ele já tenha dito. Então é o momento de relembrar, de colocar em prática aquilo que já aprendemos, tantas promessas, incomparáveis promessas, que já sabemos, mas nós precisamos relembrar. 3 verdades, num momento como esse que passamos de perdas, muitas perdas, 3 verdades que Jesus quer que nós relembremos. 3 verdades, eu quero basear em Lucas capítulo 12, é um texto conhecido, mas eu quero aplicar nessa situação em que estamos vivendo. Lucas capítulo 12, eu vou ler na versão transformadora, nova versão transformadora, que diz assim, versículo 13 em diante. Então alguém da multidão gritou: mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Estava havendo uma discussão entre 2 irmãos sobre a questão de herança. Jesus respondeu: amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá essa noite. E então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. O tema dessa manhã é: quando eu partir, o que eu vou deixar? E essas 3 verdades que Jesus nos relembra através desse texto para uma época como essa de muitas perdas, A primeira verdade é com relação ao futuro, é a imprevisibilidade da morte. Na primeira onda, eram mais os idosos com comorbidades, etc. Mas agora não, muitos jovens e até crianças estão indo. Então, a imprevisibilidade da morte. E o texto diz assim: então direi a mim, meu amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite você vai morrer. A questão, meus irmãos, não é quando eu partir. Não é uma questão de quando. Não é uma questão de se vamos partir. É uma questão de quando. É uma questão de tempo apenas. Todos nós vamos partir. Então não é uma questão de se vamos partir, se vamos morrer. É apenas uma questão de quando vamos partir, quando vamos morrer. Nós guardamos muitas datas, sabemos, as mulheres sabem mais do que os homens, guardam todas aquelas datas, né?
Podemos saber muitas datas, nascimento, formatura, casamento, a idade dos filhos. A Suzana sabe a data de nascimento de todos os 8 irmãos que ela tem, sabe tudo, né? Nós guardamos muitas datas, mas a data com relação a quando vamos partir, ninguém sabe. Então não é se, e sim quando vamos partir. É isso que diz em Salmo capítulo 90, versículo 12. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ajuda-nos a entender como a vida é breve. Quando é uma oração, dizem, ajuda, porque eu não consigo. Eu logo esqueço disso. Então, ajuda-me a entender como a vida é breve. Em Tiago, capítulo 4, versículo 13, já estudamos esse texto várias vezes, diz, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos 1 ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Aqui ele faz um contraste entre 1 ano versus amanhã. Aquele homem está fazendo planos para 1 ano. E a Bíblia diz, você nem sabe o que vai acontecer amanhã, quanto mais daqui a 1 ano. Nós não sabemos. Só sabemos o hoje, o agora. Não sabemos o amanhã. Por isso que em Provérbios diz assim, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Então, na verdade, o amanhã não existe. Nem 1 ano, nem muitos anos. O amanhã, não conte com o amanhã. Não conte com o futuro, porque não existe o futuro. Nós não gostamos de pensar nisso. Isso não quer dizer que não devemos fazer planos, né? Tiago mesmo diz, temos que colocar o Senhor. Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Então, o erro é planejarmos sem contarmos, sem colocarmos Deus dentro desses planos. Este homem, Steve Jobs, criador da Apple, deu o seguinte discurso no dia 12 de junho de 2005, exatamente 16 anos atrás, na formatura de uma universidade dos Estados Unidos. Ele faleceu 6 anos depois, no dia 5 de outubro de 2011, com 56 anos de idade, este homem. E aí, o discurso dele, uma parte diz assim, lembrar que em breve estarei morto é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas na minha vida. Porque quase tudo, todas as expectativas externas, todo orgulho, todo medo de passar vergonha ou falhar, desaparecem diante da morte, ficando apenas aquilo que é realmente importante. Um homem que marcou a história. Podemos dizer que a era do computador, da informática, antes e depois dele, né? Ele fez esse discurso e 6 anos depois ele morreu. A realidade da morte muda tudo. A finitude nos oferece a perspectiva do valor da vida. Então, a primeira verdade que Jesus quer nos relembrar, nós sabemos, mas Ele quer nos relembrar, principalmente numa época assim de tantas perdas, que nós achamos que a sombra da morte está aproximando cada vez mais de nós. Hoje, as pessoas que estão partindo têm nomes, não são apenas números que a gente vê na televisão. Então, numa época assim, mais do que nunca, Deus quer nos relembrar, através da palavra e através das circunstâncias, sobre a imprevisibilidade da morte. Em segundo lugar, a segunda verdade em relação ao passado, a realidade da eternidade. Isso quer dizer, o que vem pela frente? A morte é imprevisível, mas a segunda pergunta, o que vem pela frente? O que vem pela frente? Alguns podem dizer, mas morreu, acaba tudo. Eu não acredito nessa questão de céu e de inferno. Não é uma questão de
eu creio, eu acho, eu não acredito. O que a palavra de Deus diz é o que vale no final das contas. Quer você creia ou não. Você vai querer apostar nisso, a sua eternidade, seu futuro. Você tem 50% de probabilidade de estar certo. Mas se você estiver errado e a Bíblia estiver certa, o que vem pela frente? A realidade da eternidade. Quando fechar os seus olhos para esta realidade, você vai abrir para a eternidade. O que é que a Bíblia diz? Morreu, não acaba tudo. Existe a eternidade. Eternidade com Deus ou eternidade sem Deus. Mas todos nós vamos ter uma eternidade pela frente. Quer você creia ou não, é o que a palavra de Deus diz. A única diferença é se vai ser uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. A maior tragédia do inferno é que vai ser uma eternidade sem Deus. Essa é a tragédia do inferno. E aí? Quando você fechar os olhos para esta realidade, você vai abrir para a eternidade. E a pergunta é, vai ser uma eternidade com Deus ou sem Deus? É isso que dá esperança para aqueles que ficam. Quando eu falo assim, o que vamos deixar? Se você tem essa certeza, se eu tenho essa certeza, quando Deus me levar, isso vai ser um consolo, um conforto para todos os que ficarem. Mas vai ser um desespero da interrogação, se você não tiver essa certeza no seu coração. E quando o seu filho partir, quando Deus levar seu filho ou familiares, você tem essa convicção para onde eles vão? Porque se não tivermos isso, não há nada que vai poder nos consolar. Porque saber para onde eles foram vai ser o maior consolo se nós tivermos a certeza que eles estão com o Senhor. Então lhes contou uma parábola, um homem rico tinha muitas. É quando diz de propriedade fértil, diz que a plantação dele estava dando muito, produzindo muito, muito, muito. Ele já era rico, a Bíblia diz que ele já era rico. Né? Era propriedade fértil, boas colheitas, aquele ano foi muito especial, e aí ele pensou, o que eu vou fazer? E observe aqui, o que acontece? Ele tinha suficiente para muitos anos. Poupança guardada para muitos anos. Depois vocês podem ler com muito cuidado aqui. Então, da perspectiva humana, este homem era um homem de sucesso. Poderia estar lá na capa da revista Forbes, né? Um homem mais bem sucedido, porque o problema dele é o que eu vou fazer com tanto? A nossa pergunta é ao contrário, né? O que eu vou fazer com tão pouco? Mas a pergunta dele, eu tenho tanto, o que eu vou fazer com tanto? Esse era o dilema dele. Né? E talvez seja o sonho de muitos, de poder ter o suficiente que não precisa se preocupar por anos e anos que vem pela frente. O que é sucesso? Sucesso talvez seja realmente bem na sua profissão, nos seus negócios. Talvez dependendo seja de ganhar títulos, ou ser bem sucedido no esporte, etc, etc. Ou também na área romântica, na sua área sentimental e bem. Ou então ter muitos seguidores, né? O sonho de muitos hoje é incrível, mas é ter muitos seguidores na internet. Mas será? O que é sucesso? Esse homem era um homem bem sucedido da perspectiva humana. Na avaliação humana ele era bem sucedido. Mas a palavra de Deus diz assim, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E quando ele ultrapassou o portão dessa vida, fechou os olhos para a realidade dessa vida e partiu para a eternidade, o que foi a avaliação de Jesus, de Deus? Esse homem era louco. Da perspectiva humana,
ele era uma pessoa de sucesso. Mas da perspectiva de Deus, ele era louco. E na versão da NVI diz insensato, tolo, burro. Essa é a ideia. Porque ele batalhou a vida inteira, mas quando acabou essa vida, ele partiu para a eternidade e falou: você trabalhou tudo em função de uma vida que acabou. Você não tem nada mais. Eclesiastes capítulo 2, sábio Salomão, versículo 18, diz: desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo, contudo terá domínio sobre tudo que realizei com meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol? Isso também não faz sentido. Quantas pessoas estão trabalhando para deixar alguma coisa para os filhos? Esse é o alvo da vida. E não está se preparando para a eternidade. C.S. Lewis diz assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Salomão ainda continua em Eclesiastes 5,15: o homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. E todo o trabalho que se esforçou, nada levará consigo. Nada levará consigo. Esse homem, ele tinha trabalhado e ajuntado para anos e anos e anos. Não levou absolutamente nada para a eternidade. Nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada, e no meio brigamos por algo que não trouxemos e que não levaremos. A vida não se mede pela quantidade de bens, de anos ou de poder. O mais importante nessa vida não é quantos anos vou viver, quanto eu consegui ganhar e ajuntar, e quanto poder, status e títulos eu consegui. Você se lembra da última Olimpíada? Qual foram os heróis? Eu lembro que na minha adolescência para jovens, eu lembro de um nadador olímpico que foi o recordista de medalhas, Mark Spitz, americano. Aí todo mundo dizia que era um recorde imbatível de medalhas. Aí até que apareceu Phelps. E disseram: ninguém vai conseguir ganhar mais medalhas que ele. Até que apareça um novo recordista. Já estão dizendo que já tem um que vai substituir logo o Bolt, talvez até na próxima Olimpíada. Os títulos, os recordes vêm e vão. Passageiro. Os que se contentam com as coisas que o dinheiro pode comprar, correm o risco de perder aquilo que o dinheiro não pode comprar. Não seremos aceitos na eternidade pelo que temos, pelo tanto de anos que vivemos ou não, pela experiência, nem por poder, mas unicamente por Jesus. Unicamente por Jesus. Talvez muitos, olhando essa historinha, essa parábola, pudessem dizer: puxa, que pena. Esse sujeito, ele trabalhou tanto, deu duro, e ter morrido justo quando as coisas estavam indo tão bem para ele. Mas o mais triste de tudo não era o que o homem havia deixado para trás, e sim o que ele teria pela frente. Era uma eternidade sem Deus. Eternidade sem Deus. Porque em tudo aquilo que ele descreve, você não vê ele falar uma única vez sobre Deus. É tudo eu e eu. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir ao Pai senão por mim. A grande pergunta é: você sabe para onde vai quando a sua vida acabar nessa terra? Eu volto a repetir, eu tenho martelado nisso.
Eu falei outro dia para um grupo, o nosso grupo de futsal, GF de futsal, vários ali não cristãos. Eu falei assim, eu não sei onde vocês vão quando a vida acabar aqui. Porque nós tínhamos perdido um deles, né? Recentemente. Eu falei, eu não sei para onde está essa pessoa, só Deus sabe. E eu não sei sobre vocês também. Você sabe, tem muitos funerais que eu faço que eu não posso dizer com certeza que essa pessoa está com Jesus. Ele está para sempre com Deus. Eu não posso dizer isso. Alguns sim, mas outros não. E eu gostaria de ter essa certeza sobre vocês que estão aqui, sobre vocês que nos assistem. Porque é a imprevisibilidade da morte. E quando isso acontecer, eu quero que vocês tenham essa convicção sobre a minha vida. Para onde eu fui, com certeza. E que isso possa consolar e confortar os seus corações. E eu queria ter essa convicção sobre cada um de vocês também. Não importa o que você foi, fez, ajuntou ou conseguiu. O único caminho é Jesus. Eu não estou falando de igreja, nem da nossa igreja. Não estou falando de coisas que você faz ou não, dinheiro que você ajuda, outro. Eu estou falando se um dia você realmente entregou sua vida a Jesus. É isso que vai valer na eternidade. Por isso que Jesus disse, ainda que morra, viverá. Se você crê em mim, ainda que morra, viverá. 3 verdades que Jesus nos lembra. Primeiro, com relação ao futuro, a imprevisibilidade da morte. Então, por causa da imprevisibilidade da morte e a realidade da eternidade, todo mundo está enxergando agora? Então, ok. Quando eu partir, o que eu vou deixar? Algo bem prático que eu fiquei pensando é que nós não nos preparamos para isso. Muitas pessoas partem, deixam dívidas, deixam coisas para pagar, deixam tudo desorganizado em termos de documento, a família fica doida. Aí inventado o que precisa fazer, que faz a alegria dos advogados, né? Pessoas não deixam, por quê? Porque não quer pensar na imprevisibilidade da morte. Não quer. Não, isso é como se atraísse a morte. Não é. A Bíblia diz que é imprevisível mesmo a morte. E quanto mais nos prepararmos, menos trabalho vamos deixar para aqueles que ficarem. Então, não deixar coisa ruim já é uma coisa boa. Não é verdade? Isso já é uma coisa boa. Mas não é o suficiente. Ontem já foi. Você não pode fazer mais nada sobre ontem. Já foi. O amanhã não chegou ainda. Eu sei que você e eu sabemos disso, mas é só para lembrar. Só temos o hoje. E hoje é o dia de decidir onde eu vou investir. Onde eu vou investir? O que eu devo fazer? Hoje eu decido se eu invisto só em mim mesmo, se você, numa outra versão da revista atualizada, diz assim, para si mesmo. Aquele que vive para si mesmo ou vive para Deus. Temos que nos preparar, porque hoje pode ser o último dia. Quando este homem rico, ele fez tudo aquilo e falou tudo aquilo, era o último dia da vida dele, ele não sabia. Eu não estou querendo ser trágico nem dramático, estou sendo realista dentro daquilo que a palavra de Deus nos alerta. Hoje eu decido. 3 verdades que a Bíblia nos relembra. A imprevisibilidade da morte não é se, e sim quando. Segundo lugar, é a realidade da eternidade. O que vem pela frente? O que vem pela frente? Em terceiro lugar, a necessidade de investir certo. Isso quer dizer, o que fica para trás? O
que fica para trás? O que realmente vamos deixar? Há uma frase que diz que minha visão de futuro disciplina o meu presente. Deve disciplinar o meu presente. Por isso, se você ler lá em Hebreus capítulo 11, quando fala sobre os grandes heróis da fé, eram pessoas que estavam olhando para a eternidade. Por isso eles foram o que foram. E muitos deles, como o Gerê falou, receberam não. A gente vê os grandes livramentos. Mas em Hebreus 11 fala de muitos anônimos que morreram, foram martirizados, cerrados ao meio. Mas é que eles olhavam para a eternidade. Quando falamos em o que vamos deixar, todos querem deixar marcas para o futuro. Todos. Seja uma plaquinha, seja um nome aqui e ali, através de alguma obra, de música. Todos, de alguma forma, querem deixar marcas para o futuro. E todos deixam marcas. Mas a pergunta hoje é: quais as marcas que eu vou deixar quando eu partir? Quais as marcas? Eu pensei muito sobre isso, principalmente esse último mês. Todos nós deixamos marcas, é inevitável. Muitos estão falando sobre legado, né? Fulano foi, deixou um legado. Agora eu vi que existem vários tipos de legados, né? Então, quando falamos em marcas, quando falamos em legados, nós precisamos primeiro pensar em termos de qualidade. São marcas boas, são marcas ruins, marcas más. Muitos deixam marcas ruins, né? A Bíblia diz de um rei Jeorão, que era filho de Josafá. Josafá a gente conhece mais, né? Mas lá em 2 Crônicas 21:20 diz que esse rei Jeorão era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades. Sepultar na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos seis. Essa frase, se foi sem deixar de si saudade. A pessoa que triste, o cara foi e ninguém sentiu mais falta dele. Na verdade, por mais cruel e duro que seja, as pessoas vão esquecer de nós. No início lembra, tal, cada ano, aí depois esquecem. Outros tomam o lugar. Então, isso tem acontecido com atletas, com cantores, com atrizes, com políticos, com todos. Agora, quais as marcas que eu vou deixar? Marcas boas ou marcas ruins? O que você vai deixar para sua esposa? Um monte de documento bagunçado, de dívida para pagar, coisas precisam ser ajeitadas. O que vamos deixar para os nossos filhos? Marcas também podem variar conforme a durabilidade. Pode ser uma marca eterna, uma marca temporária. Você já deve ter visto na areia e andado assim, e você vê que as marcas que ficam ali na areia, se você for de manhã na praia, não tem mais marca nenhuma, porque a água veio e apagou aquelas pegadas, aquelas marcas. As marcas que você está deixando são marcas que, se for apenas um bom profissional, isso é bom. Um cristão precisa ser um bom profissional, mas se for só isso, vai aparecer outros melhores. Ninguém é insubstituível. Se você for bom, joga bem alguma coisa, algum esporte, vai aparecer outros. Quais as marcas que você e eu vamos deixar? A marca que é eterna é a marca que vai ficar na vida das pessoas. Isso vamos falar domingo que vem mais. Nas pessoas. Porque as únicas coisas que são eternas é Deus, a palavra de Deus e almas que são eternas. Então, se a minha marca não for deixada em pessoas, nas almas das pessoas que são eternas, tudo que eu fizer vai acabar. Vão ser substituído por alguma forma. Isso que Eclesiastes 2,16 diz: nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre nos dias futuros. Ambos serão esquecidos. Eu falei sobre Steve Jobs.
Tem gente aí que nem está lembrando, nem estava lembrando mais quem era. Mas era o ícone, alguns anos atrás. Outros vão substituindo, porque são marcas que ficaram na superfície, ficaram em coisas. As marcas que você e eu vamos deixar são eternas ou apenas temporárias? Também tem a questão da integridade. Se é parcial ou se é integral. Por que eu digo isso? Steve Jobs, se você conhecer a história dele, aqueles que conviveram com ele disseram que ele era uma pessoa insuportável. Insuportável. E para alguns foi um alívio ele ter morrido. Ninguém conhece. Ele era fantástico numa área. Mas em outras ele deixou uma marca ruim, negativa. Por isso as marcas que nós deixamos precisa ser integral dentro da família, na área pessoal, dentro da família, marcas que deixamos para a esposa, para o marido, para os filhos, para os pais, precisa ser integral nesse sentido, precisa ser social também, né? Há pessoas que na casa é um brinco, mas de repente no trabalho é insuportável. Dizem que Steve Jobs não se dava bem mesmo dentro do casamento. Não sei. E também na área ministerial dentro da igreja. De vez em quando ouço reclamações de pais, principalmente de mães, que dizem assim, mas na igreja é assim, meu filho se comporta direitinho, só que em casa não é. As marcas têm que ser integral, porque nós somos cristãos de tempo integral. E não adianta deixar marcado aqui e ali, e em outros lugares eu estou deixando marcas negativas. Nós somos chamados para sermos cristãos de tempo integral. As marcas que deixamos: qualidade, durabilidade, integridade, e também tem que ser em profundidade. Se deixamos em pessoas ou em coisas. Coisas, como diz Eclesiastes, quem vai herdar, não sabemos se essa pessoa, se os nossos filhos vão cuidar bem ou não. As grandes fortunas, a primeira geração soube conquistar. Trabalho duro. A segunda geração valoriza porque viu o pai conquistar. Mas a terceira recebeu de mão beijada. E eles não valorizam. E normalmente grandes empresas que passam de pai para filho na terceira geração acabam. Nós vemos isso aqui em Belém, uma grande empresa aqui. É assim que acontece. Herança, porque deixamos coisas para as pessoas, não deixamos marcas nas pessoas. Caráter, integridade. Você vai deixar marcas em coisas ou em vidas que têm almas eternas? Você e eu só temos uma vida só. Eu sempre repito o título desse livro, A Tríade do Tempo, e uma frase que diz assim: a vida é curta, por isso não faça dela um rascunho, pois pode não dar tempo de passá-la a limpo. Temos uma única vida. Eu era do tempo que eu passava limpo, porque eu escrevia tão rápido, depois nem eu entendi, então eu tinha que passar limpo o que eu copiava na escola durante a aula. Mas a vida não é assim, pode ser que não dê tempo. Pode ser que você não tenha os 20 minutos que eu falei sobre aquele pastor, que ele falou que pediu 20 minutos para o médico antes de ser entubado. Talvez nem 20 minutos eu tenha. Marcas que eu estou deixando hoje. 2 Coríntios 2,15, Paulo diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Onde eu passo, aquele bom perfume, né? Pode ser um mau odor, mas a Bíblia diz que nós temos seu bom perfume. Onde nós passamos, depois as pessoas vão lembrar desse bom perfume de Cristo.
né? Não o meu, mas o bom perfume de Cristo. E a minha pergunta é: como você e eu seremos lembrados depois de morrer? O que as pessoas vão falar no seu funeral? Já parou para pensar isso? As pessoas mentem muito no funeral, não é verdade? Falam coisas que... Mas de verdade mesmo. De verdade mesmo. Eu vi o testemunho do filho do pastor Fernando, lá de São Paulo, que perdeu a sua esposa. E a filha disse assim: o que eu mais vou sentir falta da minha mãe é que ela era uma mulher de oração. E o que eu mais vou sentir falta é que eu perdi uma intercessora. Alguém que orava por mim, pelos meus filhos. Pelo que você vai ser lembrado? Ela não falou de comidas gostosas, de roupa lavada, de casa bem arrumada, mas falou dessas marcas que ela deixou, que a mãe deixou, de uma mulher de oração. Que vamos ser lembrados? Aquele que simplesmente fazia coisas, atividades, tinha muitas coisas, ou vamos ser lembrados por marcas profundas, marcas de Cristo em nossa vida? Vamos orar? Ó Deus, diante da imprevisibilidade da morte, não é uma questão de se, é uma questão de quando. Então, diante disso, Senhor, nós temos que refletir sobre a realidade da eternidade. Quando fecharmos os olhos para essa realidade, nós vamos abrir para a eternidade. Eternidade sem Deus ou eternidade com Deus. E diante disso, Senhor, eu tenho que me preparar hoje a necessidade de investir certo. Necessidade de investir naquilo que é eterno. Não em coisas, mas em vidas. Oh Deus, nos ajude a lembrarmos disso, numa época de tantas perdas assim. Oh, Pai, fale aos nossos corações. E que isso não fica só aqui na nossa mente, nas nossas emoções, nosso conhecimento, mas traga ao nosso coração e também para as nossas ações, para que possamos mudar prioridades, mudar valores em nossa vida, Senhor Deus. Para que independente de quanto ainda vivamos aí pela frente, mas possamos viver em função de uma eternidade, que é uma realidade. Não é uma utopia, não é um sonho, mas é uma realidade, porque é a Tua promessa, Senhor Deus. Então ajuda-nos, Senhor, que a visão da eternidade possa disciplinar o meu presente aqui, mesmo em meio às dificuldades, às lutas, mesmo em meio a muitos nãos que talvez recebamos do Senhor, mas sabendo, Pai, que o Senhor está nos preparando para essa eternidade. Que isso também possa nos levar a nos preocuparmos com outras pessoas. Pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém.